Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos agora na nossa quarta semana de aula e para essa semana, novamente, alguns exercícios. Então, aqui na nossa primeira página, como sempre, uma introdução da professora formadora e o vídeo Pocket, que é onde ela fala a respeito dessa atividade e como vocês devem fazer. E na segunda página, então, está o nosso exercício. A gente vai ler rapidinho a situação que a gente tem aqui para depois respondermos as perguntinhas, tranquilo? Alguns anos atrás, parte da população de determinado país passou a adotar novos hábitos de consumo, sendo econômico no uso dos recursos voltados para consumo, evitando assim desperdícios. Porém, toda essa frugalidade produziu uma recessão de consumo e foi preciso alguma ação do governo para estimular os gastos dos consumidores para tirar a economia da lassidão que se encontrava. As pesquisas referentes às expectativas dos consumidores indicaram que o momento era adequado para tal ação, inclusive porque as maiores taxas de poupança dos últimos anos têm levado muitos observadores econômicos a prever uma melhora da atividade econômica. Além dessa situação, o mundo estava passando por uma crise do petróleo que elevou muito o lucro das companhias de petróleo que operam no exterior, produzindo um aumento no produto nacional bruto, que poderia dar uma impressão errada aos formuladores de políticas. Então, nossa atividade, com base nessa situação, está dividida em duas etapas. A primeira etapa é a seguinte: a estratégia utilizada será construindo um muro, visando a identificação dos pontos mais relevantes apresentados na situação. Para que isso seja possível, os alunos deverão separar 2 fatores mais importantes ou relevantes e 3 fatores menos importantes e relevantes apresentados na situação e organizá-los como nesta figura aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: vamos encontrar 2 fatores importantes, 2 fatores relevantes nessa situação toda aqui. O primeiro fator que eu considero relevante é com relação a esse produto nacional bruto, ao aumento do produto nacional bruto. Isso é uma informação relevante nesse processo aqui, nessa situação. Outra informação relevante é com relação às expectativas dos consumidores, já que a gente já viu lá na semana passada que a expectativa positiva ou negativa vai definir o gasto desses consumidores, se eles vão adquirir um produto ou não. Outra informação importante aqui é a recessão do consumo. Essa população decidiu economizar. Para isso, eles estavam guardando dinheiro. Guardar dinheiro, por mais que seja bom, a gente precisa ter uma economia, mas se todo mundo resolver guardar dinheiro, vai diminuir o giro do dinheiro. E isso também não é bom para a economia. Então, também é uma informação importante. Agora, vamos olhar as informações menos relevantes dessa situação aqui. Por exemplo, maiores taxas de poupança. É relevante, mas nem tanto. Eles fizeram uma pesquisa. Essa pesquisa também é relevante, tá? Não tão, mas é relevante, é um fator menos relevante, que são as pesquisas que foram feitas a respeito das expectativas. E eles também viram que essas maiores taxas de poupança prevêem uma melhora da atividade econômica. Então, também é uma situação, só que um pouquinho menos relevante. Outra informação que a gente pode levar em consideração aqui também é a questão da crise do petróleo. Também é uma informação relevante, mas não uma das mais relevantes, tá? Então, visto tudo isso, vamos colocar lá. Nós temos que decidir 2 fatores mais relevantes. Eu, na minha opinião, acredito que seja as expectativas e o produto nacional bruto, o aumento no produto nacional bruto. Então, eu vou colocar aqui embaixo, vou pegar a canetinha aqui e vou escrever aqui. Então, um dos fatores mais importantes é a expectativa.
expectativa. Pode ser boa, pode ser ruim, né? Mas a expectativa com relação ao futuro pode definir muitas coisas. Outro fator importante é o produto nacional bruto, tá? Aqui do texto, minha opinião, mas vocês podem encontrar outros fatores mais importantes. Agora, dos menos importantes que a gente tem ali, eu vou colocar aqui a crise do petróleo, aqui as pesquisas que foram realizadas, elas são importantes para definir alguns fatores, mas não os mais importantes, tem outros fatores que são mais importantes do que isso. E por último, a taxa de poupança, o aumento e a diminuição dessa taxa de poupança. Beleza? Minha opinião, essas questões aqui. Tranquilo? Agora vamos lá para a etapa 2, que é o seguinte. A partir da situação apresentada anteriormente e das conclusões da etapa 1, os alunos deverão discutir as seguintes questões. Eu vou só tirar aqui para ter mais espaço. Por que considerar o PNB e não o PIB poderia dar a impressão errada aos formuladores de política? Então vamos lá rever o que é o PNB e o PIB. Coloquei aqui o resuminho. O PIB é o Produto Interno Bruto. É tudo o que é produzido no país, independente se é empresa nacional ou empresa estrangeira. Já o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, é tudo o que é produzido pelo país, pelas empresas nacionais, independente se elas estão dentro do país ou se estão fora do país. Deu para entender a diferença? Então, PIB, produzido no país. O Produto Nacional Bruto é produzido pelo país. Tranquilo? Então, por que considerar o PNB e não o PIB poderia dar uma impressão errada? O PNB, como a gente já viu, ele vai fazer a soma de tudo o que é produzido pelo país, independente se essa empresa está dentro ou está fora. Então, vamos pegar uma empresa que está fora do país. Essa empresa está produzindo muito, está vendendo muito, está tendo bastante lucro, mas isso não está relacionado com a economia do país nacional aqui do que a gente está se tratando, e sim daquele país onde essa empresa está situada. Aquela economia lá pode estar boa, pode não estar boa, mas é um outro país, é uma outra economia. Então, vai interferir nos lucros daquela empresa. A economia nacional aqui é uma, lá é outra. Então, o que ela está produzindo e ganhando lá é outra história. Por isso que a gente não pode considerar o PNB quando a gente quiser ver a economia do país. Quando a gente quiser ver isso, a gente tem que ver o PIB, para ver tudo que está sendo produzido dentro do país, como anda a economia, como anda esse giro de dinheiro dentro do país. Ok? Questão 2. Que tipo de ação política poderia estimular os gastos dos consumidores? Então, se as pessoas vão gastar mais, elas vão consumir mais. As empresas vão vender mais. Mas que tipo de ação pode estimular o gasto? Então, uma coisa, na minha opinião, para estimular o gasto, vamos aumentar a renda das pessoas, né? Não é tão simples, mas é uma situação. Aumentar a renda das pessoas. Elas vão ter mais dinheiro, vão gastar mais. Ou então, aumentar o poder aquisitivo delas. Elas podem consumir mais recebendo a mesma quantidade. Como que eu faço isso? Como que o governo pode fazer isso? Diminuindo os impostos. O produto fica mais barato e os consumidores vão consumir mais desse produto. Questão 3. Como o estímulo aos gastos dos consumidores tiraria a economia da atual lassidão? Se as pessoas têm um maior poder aquisitivo, elas conseguem comprar mais, elas, além do básico necessário
para a sobrevivência, elas vão poder comprar coisas além, vão poder se dar alguns prazeres da vida, né? Por exemplo, a gente vai ao mercado, geralmente nós vamos e compramos o necessário. A gente tem que ver quanto dinheiro a gente tem e o que a gente pode comprar. Tem coisas que são importantes e nós precisamos ter. Então, esses são os principais. Depois que a gente compra esses principais, vamos olhar lá e ver, poxa, sobrou um dinheirinho. Eu posso comprar um pote de sorvete. Eu posso comprar um pacote de chips. São coisas que não são extremamente necessárias, mas que eu sei que muita gente gosta. Então, estimulando esses gastos, por exemplo, diminuindo os impostos, as pessoas vão consumir mais, né? Eu vou ter um maior consumo. As empresas terão uma maior venda, elas vão poder produzir mais, aumentar a produção, vão poder oferecer mais, os clientes também vão comprar mais e esse dinheiro vai ter uma maior circulação. E com isso a economia do país vai melhorando. Já pensou se todo mundo resolve ficar com o dinheiro, eu vou economizar? Eu tô retendo esse dinheiro para mim, ele não tá circulando. Agora, se eu decido gastar esse dinheiro, eu vou comprar, como eu já falei, as empresas terão um maior lucro. Com isso, as empresas podem contratar mais pessoas ou aumentar a renda dos funcionários que já estão ali. E aí a gente vai ter mais pessoas recebendo mais ou começando a receber, tendo uma maior renda. E assim a gente vai melhorando a economia. Tranquilo? Questão 4. Qual é a relevância das pesquisas das expectativas dos consumidores? Isso a gente já viu lá na semana passada. O que a expectativa sobre o futuro vai modificar? Essa expectativa, ela modifica a minha curva, né? A minha curva de demanda. Se eu tenho uma expectativa boa sobre o futuro, eu vou consumir mais. Se eu não tenho uma expectativa tão boa, eu vou diminuir o meu consumo. Então, eu saber se as pessoas estão com uma expectativa boa e em que sentido, por exemplo, eu tô com uma expectativa muito boa e eu vou viajar. Então, essas pesquisas vão mostrar que as pessoas estão dispostas a viajar. E assim eles podem, por exemplo, fazer promoções de passagens aéreas. O governo vai saber, as empresas vão saber exatamente como as pessoas veem o futuro e onde que elas, se for uma expectativa boa, claro, onde elas pretendem gastar o dinheiro e investir naquilo. Questão 5. Por que a maior taxa de poupança dos últimos anos levou a uma previsão de melhoria da atividade econômica? Já foi meio que respondida essa questão, né? Porque se eu recebo o suficiente para sobreviver, eu vou acabar gastando tudo com o básico. Agora, se chegou num ponto em que está sobrando aquele dinheirinho no final do mês, significa que eu vou poder gastar esse dinheiro com alguma coisa que eu quero. Isso vai aumentar o meu consumo, vai aumentar o meu gasto. Assim, os bancos eles têm a noção, olha, está sobrando bastante dinheiro, várias pessoas estão colocando dinheiro na poupança, isso quer dizer que está sobrando dinheiro. E assim que chegar o momento certo, por exemplo, a gente economiza para fazer uma viagem no final do ano, né? Assim que chegar o momento, eu vou conseguir gastar esse dinheiro, ele vai entrar em circulação de novo, eu vou estar consumindo e assim o dinheiro está circulando. E a questão 6, por que os economistas tentam convencer os consumidores a começarem a gastar? É exatamente isso que a gente está falando até agora. A gente precisa ter uma maior circulação do dinheiro. Se eu gasto, a empresa recebe mais, pode contratar outras pessoas, pode aumentar o salário de um outro funcionário. Esse funcionário vai ter um maior poder aquisitivo, ele vai comprar mais de determinado produto, vai fazer mais coisas, vai sobrar um pouquinho mais de dinheirinho, ele vai consumir outros produtos e assim por diante. Entende como esse dinheiro circula? E isso é bom para a economia, aumentar o poder aquisitivo das pessoas, mas para isso a gente não pode ficar segurando dinheiro ou tendo que economizar em vários pontos, porque se eu tiver que economizar, as empresas não vão vender tanto, porque eu vou consumir apenas o necessário para viver, então eu não vou consumir muito além disso, e as empresas também não vão ter lucro, e tudo acaba ficando meio que parado. E isso não é bom para a economia. Então, o importante é sempre fazer esse dinheiro dessa circular. Beleza, gente? Então,
Então, galera, qualquer dúvida que vocês tenham com relação a isso, sexta-feira nós temos a nossa aula, vamos conversar sobre esses assuntos. Caso você não possa participar, pode mandar um e-mail que a gente também vai conversando. Beleza?